português, tem a tradução simultânea ali, não vai precisar ser humana, eu falando espanhol e português ao mesmo tempo. O Anquis, que eventualmente ele sobe aqui no palco, a gente espera a nossa estrela superstar subir, mas enfim, o meu amigo de muito tempo, que às vezes eu gosto um pouquinho, e ele fazer uma palestra tão bonita, tão legal, e temos brindes para sortear depois da Psy de São Paulo. Para as que não são do Brasil, a Psy de São Paulo é a melhor de todas. Assim, é grande e é muito melhor que a aqui de Las Vegas. Apesar de você boicotar ela. Apesar de eu boicotar ela. Prova de vida dos chefes que estamos aqui mesmo. Enfim. Anquis, por favor, venha dar o ar à sua graça, essa hora tão madrugada aqui. Gente, palmas para o Anquis. Prova de vida também para chefes. Alô? Olá, buenos dias, eu sou Anquises. Fala em português, tradução simultânea. Sí, está en traducción. Yo puedo hablar en portugués, español e inglés, pero voy a hablar en español mira, una capivara, para los nuestros amigos hispanohablantes. Entonces, yo soy Anquises de Brasil, soy uno de los organizadores de Psy de São Paulo. Yo, Thiago Bordini, que estaba ayer acá, y Ranieri también. Psy de São Paulo es una de las más antiguas Psys que tenemos, es la primera de Latinoamérica. Empezamos en 2011, creo, y siempre lo hacemos en mayo. Hay una conferencia en Brasil llamada Eu Sou Sheriff, que es más corporativa, invite only, y muchas personas la gustan demasiado. Es organizada por Luis Eduardo, que es por muchos años fue jefe del NOC de Defcon. Y nosotros hacemos siempre Psys en domingo antes de lunes la Eu Sou Sheriff. Entonces siempre Psy de São Paulo es en general la segunda o tercera semana de mayo. Entonces los invito también a conocerlos en las redes sociales de Psys SP. Y este año tuvimos 2.300 personas, nos quedamos cada vez más grandes y nosotros de la organización más desesperados con esto. ¿Sí? Entonces yo soy Anquises, en mis redes sociales la mayoría de ellas es AnquisesBR. Yo en general no pongo una página con la bio porque con este nombre muy distinto es muy fácil encontrarme solo haciendo Google, entonces no necesito tomar tiempo hablando mucho de mí. Incluso, pero también yo soy uno de los fundadores de Garoa Hacker Club, que es el primero hackerspace brasileño. Hoy ya tenemos docenas de otros en Brasil, pero también es una iniciativa que empezamos más o menos en 2010 en Brasil. Entonces tenemos una casa en São Paulo, que es nuestro hackerspace. Y yo también soy uno de los voluntarios de ONCE. Ojalá todos conocen a ONCE. ONCE es la de Latinoamérica Women for Cybersecurity. Y ONCE es una ONG, un grupo de personas involucradas en apoyar a las mujeres en ciberseguridad. Y es lo más bueno de ONCE, que ellas aceptan a los hombres que también tienen ganas de apoyar a las mujeres también. Entonces es un grupo de mujeres que también aceptan a los hombres para apoyarlas a traer y apoyar y mentorear más mujeres en toda Latinoamérica. Entonces ONCE es un grupo de Latinoamérica que tiene capítulos y grupos en toda Latinoamérica, incluso Brasil, Chile y mucho más. Incluso en Miami también, porque Miami es la capital de Latinoamérica, ¿sí? Entonces, vamos a empezar y perdóname por mi malo español y mi portuñol fluente. Entonces, el tema de esta charla es sobre los paneles de privacidad. En verdad, paneles de búsqueda, que es una cosa que es muy común, muy frecuente en el ecosistema del cibercrimen brasileño. Para decir la verdad, yo no sé
se isto também existe em outros países, em outras geografias, em outros cenários de ameaça. Pero em Brasil isto é muito frequente e é como parte do coração do cybercrime brasileiro, sim. Toda empresa igual, que bueno. Toda empresa, creo que en Brasil es muy común las trampas de los cibercriminales en WhatsApp, ¿sí? Los criminales envían una mensaje en general para las personas más viejas porque son más vulnerables, ¿sí? Menos acostumbradas con la tecnología, muy más fácil de ser enganadas. Entonces, en general, eso se pasa todo el día en Brasil. Nuestras abuelitas, abuelitos reciben un mensaje: mira, mamá, papá, mi abuelita, yo cambié mi teléfono. Si yo estoy en Quizás, yo cambié mi teléfono, este es mi número nuevo. Sí, tuve que cambiar el teléfono, el número, y como yo estoy con un número nuevo, mi aplicativo de banca no está funcionando, de banca móvil no está funcionando, usted puede hacer un pago para mí o una transferencia. Y ahí la otra persona, la víctima, piensa que está hablando con la persona real. ¿Sí? Generalmente ellos ponen un número cualquier de teléfono, cambian solamente la foto, sacan una foto de nosotros de las redes sociales, por ejemplo, ponen en WhatsApp y ya es suficiente para hacer la trampa, para enganar por ingeniería social a la víctima. Entonces ellos hacen todo así: necesito hacer un pago, puede ser por mí, ¿sí? Y ahí en general la otra persona lo hace. Y el peor de todo es cuando los criminales ellos ven que la víctima acreditó y hizo la transferencia, y ellos empiezan a pedir más, y van pidiendo más y más, otra más, necesito hacer un pago, necesito de otra transferencia, y van haciendo más y más y más, enquanto la víctima no se percebe que está involucrada en la trampa, ¿sí? Ellos van haciendo, y los criminales no tienen el menor empatía, el menor corazón, van haciendo, y como dices, con personas más viejas y más frágiles. Entonces esto es terrible si piensa por el punto de vista de la víctima. Entonces la pregunta es: ¿cómo que los criminales supieran que el número de teléfono X es de una persona, que el hijo, el neto es otra persona Y con el teléfono otro? ¿Sí? ¿Cómo que ellos hacen esta relación? La principal crítica de mi presentación es que nosotros de ciberseguridad siempre contestamos esto con una respuesta que dice: la culpa es del usuario, de la víctima que está compartiendo sus informaciones en las redes sociales. Nosotros de seguridad siempre ponemos la culpa en la víctima, ¿sí? Pero no es verdad. Entonces, ¿cómo que ellos saben esto? Porque ellos tienen acceso a estos paneles criminosos de información que tienen todas nuestras informaciones, todas las informaciones de nosotros, todos los datos personales de nosotros. Entonces lo que los cibercriminales hacen, ellos crean estos paneles de búsqueda basados en datos personales, ¿sí? Que es construido basado en los grandes vazamientos de datos que tenemos todo el día en las redes, en la internet. Entonces ellos tienen acceso, generalmente son paneles que son pagos. Yo voy a poner algunos ejemplos, pero en general o son paneles con acceso vía web, ¿sí? Un browser, o a veces por Telegram, en chats de Telegram, y tienen los robots de Telegram que hacen estas búsquedas. Entonces, este es un ejemplo de un anuncio en las redes sociales, en Telegram, en Brasil. Nosotros siempre decimos que no, los cibercriminales están en la deep web, en la dark web, que usan Tor, que es muy peligroso, todo esto. Pero es verdad que en Brasil, pelo menos en mucho de Latinoamérica, los cibercriminales están en Telegram. ¿Sí? Muchas veces con su teléfono personal, con su identidad real, tampoco necesitan se preocupar en cambiar la identidad. ¿Sí? Entonces, si va a Telegram y hace búsquedas por palabras clave, va a encontrar muchos millones de grupos criminosos en Telegram. Para los más antiguos, ¿sí? Van a recordar que incluso en Orkut había estos grupos. Entonces, los más antiguos, yo mismo sacaba fotos de grupos
em Orkut, que eles diziam, eu quero informações, eu tenho tarjeta de crédito para vender ou para comprar e tudo mais. Então, em Brasil e muito da Latinoamérica, eu sempre digo que a sensação de impunidade das pessoas é tão grande, eles têm tanta confiança que a polícia nunca vai ligar a eles e, aunque ligue, nunca vai se passar nada. Que eles não se preocupam muito em ir tirar que é mais fácil que em redes sociais, Telegram, onde existem muitos grupos criminosos em Facebook, por exemplo. Assim, quase nadie usa mais Facebook, mas aún existe também. Mas nós vemos muita da atividade cybercriminal em Telegram. Incluso, eu não me apresentei direito, eu trabalho em Natura, que é uma empresa brasileira de cybersecurity e nós hacemos monitoreio de fotos underground, de redes sociais, tudo, e muito do que nós monitoreamos são grupos criminosos em Telegram. Então, esse é um exemplo. Em la linguagem dos cybercriminais brasileiros, estas que chamamos de puxada, que é como buscar e sacar os dados, é o slang, a forma de chamar isso tipo que eles dizem, eu quero ser uma puxada de um dado, por exemplo. Então, basado em seu nome, o seu número de seu telefone, o número de identidade, documento de identidade, em Brasil é CPF, Estados Unidos Social Security Number, muitos países é DNI, e muitas pessoas mais, ou incluso por seu correio, a direção do correio, ou a licença de coche, vocês fornecem uma informação, fazem uma búsqueda e eu barra todas as informações. Este é um exemplo que eu coloquei das informações. Isto é um bot em Telegram que nós monitoreamos, de um grupo que nós monitoreamos. Você põe lá arriba o CPF, que é o número de identificação dos brasileiros, o número principal e único de identificação dos brasileiros. E aí depois barra todas as informações. Então, outro número de outros documentos, seu nome completo, fecha de nascimento, sexo, sua raça, o color da pele, nome de padre e de madre, a direção de nascimento, se é casado, o nome da pessoa, o número de documento, se já é morrido ou não, a renta, pelo quanto recebe de pago por mês, o sueldo, sua profissão e tudo mais. Então, esses são um exemplo de los millones de búsquedas que se hacen todo el día en los grupos cybercriminosos de los cyberdelincuentes brasileños. ¿Sí? Entonces, con una información, usted tiene todos los datos personales de una única persona, incluso dados de los familiares. Entonces, si yo voy a hacer una trampa por WhatsApp, el golpe de WhatsApp, hermanos, eu pego o telefone, faço a búsqueda e já vou encontrar o telefone de seus parentes, de seus familiares também. Então, assim que os cybercriminosos fazem as búsquedas. Incluso, há painéis web que eu vou mostrar alguns exemplos que você incluso busca a foto da pessoa, sim? Porque muitas vezes esses painéis sempre são basados em dados passados. E já se passou muito em Brasil de termos vazamento de dados de bases de dados do governo que tem toda a informação da pessoa, incluso sua foto oficial, por exemplo. Então, esses painéis dão a nós, aos criminais, todas as informações que necessitam. Sim. Então, em inglês eu estou chamando de painéis de dados personais, PI Data Panels, em Brasil, em português, serão somente painéis de dados. Então, o que eles fazem é ter uma interface muito sencilla de uso
em general são pagos, você paga um fee para entrar e se subscrever nesse painel, sim, e fornecem todas as informações que os criminais necessitam para fazer qualquer tipo de trampa de passar de engenharia social, desde chamar a sua madre para pedir um empréstimo, uma transferência, ou incluso usar seus dados personais para tentar fazer qualquer tipo de trampa, como, por exemplo, abrir uma conta em outro banco passando seus dados personais, por exemplo. Sim. E como eu já disse, há painéis que são basados em web, sim. Muitos estão em underground, em rede Tor, mas também há outros que estão na surface web, na web normal, na web de todos os outros. Então não necessita nenhuma ferramenta especial para acendê-los, somente acessar via seu browser. E como já disse também, há muitos bots em Telegram para fazer esse tipo de busca, e também há paneles que oferecem a possibilidade de fazer as buscas por API. Sim, então você pode fazer uma integração do painel com seu aplicativo. Então, em Brasil temos os call centers de crime, então são como se fossem empresas de verdade, que tem toda uma estrutura de call center, de tecnologia, solamente para segurar chamando as vítimas, sim, em geral, como se fosse do banco, por exemplo. E há uma trampa hoje que é muito comum, de las chamadas de telefone. Antigamente eu hacía muito por SMS, enviavam um SMS dizendo: oh, eu sou de tu banco, eu tenho uma transação aqui de R$1.000, dê meu número de banco para confirmar e poner o número de call center criminal. Hoje lo hacen muito por chamada. Se você recebe uma chamada, vai ter a mesma música que se passa em call center do banco, ele vai dizer: mira, você tem uma transação, press 1 para confirmar, 2 para contestar, e aí já te põe no call center. Então, se você tem uma operação de call center criminal, você pode fazer uma integração com estes paneles de dados por API. Então, você pensa que o criminoso tem seu call center, por exemplo, e ele vai fazer uma chamada, e mientras está fazendo a chamada, para passar mais confiança, ele vai dizer: mira, eu tenho que confirmar os dados personais de você, tu nome é este, o nome de tu madre é este, tu direção de sua habitação é esta. Então, os criminais, eles têm nossos dados personais para fazer a engenharia social muito mais convincente para a vítima. Assim. Então, por exemplo, hoje, se eu recebo uma chamada de meu banco, eu não sei como diferenciar se é uma chamada real ou se é um golpe, porque os criminais têm toda a tecnologia, a informação que necessita para que se pareça muito real. Sim. Incluso hoje, na maioria dos golpes, para nós outros que trabalhamos em tecnologia, trabalhamos em segurança, às vezes é tão bem hecho que não logramos diferenciar se é de verdade ou não. Sim. Já se passa muito o tempo que dizíamos: mira, para descobrir se é um phishing, eu tinha que ter erro da mensagem, tinha que não ter SSL. Sim, todas as recomendações que hacíamos há 10 anos não se valem mais nada, porque hoje os golpes são muito reais, muito bem hechos. E muito basado em nossas informações personais que estão nas mãos dos delinquentes. Então, como já disse, de onde eles obtêm todos esses dados? Em a grande maioria de bases de dados que já foram passadas por cybercriminosos, sim? Desde grupos de ransomware, ou grupos de espionagem, ou grupos criminais especializados em fazer isto. Então, em Brasil, já em São Paulo, onde eu vivo, já dizíamos que isso 20 anos atrás, que as bases de dados das empresas de telefonia estavam à venda em disquetes, em CDs, em centro de São Paulo. Só tem tiendas
que vendiam software pirata, sim, eles também vendiam dados roubados de empresas também. Isso há 20 anos, hoje lo hacen por la internet. Então, a maioria das informações são basadas em bases de dados que já foram vazadas por criminosos. Isso todo dia temos alguma notícia na prensa. Alguém encontrou um bug de S3 de alguma empresa de call center e barrou todos os dados. Alguém encontrou uma outra base, ou um ransomware atacou e exfiltrou todos os dados. Sim? Então, esta é a principal fonte de informação para estas maneiras. Mas também, logs de InfoStealer. InfoStealer, para quem não os conhece, é um tema muito caliente em nosso mercado de CTI, de ciberseguridade, que são os malwares especializados em roubo de informação. Então, ele infecta a ordenadora, se queda quieto, sim, solamente monitorando tudo o que hacemos, e incluso búsqueda no computador todos os dados personais, dados de tarjeta de crédito, e envia para os criminosos. Então, os criminosos eles logram construir uma base gigante de ordenadores infectadas e que vão todo o tempo roubando e traindo mais informações. Se alguém tentar usar o badge da DEFCON para ver as mensagens secretas da minha apresentação, eu não as disse. Não é, eu gostei da ideia. O próximo ano não vai ir. Pero também o mais interessante assim, é que nós de Apura já encontramos casos de bases de dados criminosas que eles fazem consulta por back-end para bases de dados reais em vivo, sim, que estão funcionando. Então, há muitos sítios, principalmente de governo, mas incluso de empresas também, que estão abertos por la internet. Muitas vezes a clave de acesso está vazada, muitas vezes em código que está em GitHub. Isso é muito comum. Se busca em GitHub por claves de API, las encontra. Então, os criminais, eles muitas vezes encontram essas claves de API e logram conectar em bases reais de empresas e assim já fazem a consulta em tempo real. Então, se está fazendo a consulta em panela de criminoso por dados, ele vai ter algumas bases, algumas informações. Isso básico também hace búsqueda em tempo real a outros paneles de empresas de verdade ou de agências de governo de verdade. Sim? Então, isto é muito comum também. Nós de Apura logramos identificar distintos casos disto se passando também. Aqui na pantalla é um exemplo de um screenshot de uma conversação em grupo criminoso em Telegram de uma pessoa que estava vendendo acesso a bases de dados roubadas de distintas empresas. Sim? Então, Movistar em Peru, 22 milhões de pessoas, de clientes de Movistar. CAISUS, que é o Sistema Público de Saúde do Brasil, 7 milhões de dados personais de pessoas, bases de dados de CPF, que é o número de identificação dos brasileiros, 10 milhões, DETRAN, que é o órgão de direção de coches, que tem os dados de la tarjeta de carro, de coche. Sim, é o DETRAN, 104 milhões de brasileiros, ou seja, todo mundo que tem coche, de alguma maneira, suas informações já foram passadas, em verdade, distintas vezes, não só uma vez. Teléfonos de Vivo fixo, de Serasa. Serasa é uma agência de crédito muito conhecida em todo o mundo. E-mails, dados profissionais, Telcel de México, telefones de Oi. Oi é uma operadora do Brasil, e muitas outras coisas assim. Então, essa pessoa estava vendendo acesso às bases de dados. Este é um exemplo. Outro exemplo, este eu tive que cortar em distintas colunas porque era muito grande o anúncio. Sim. Outra pessoa estava vendendo ou cambiando bases de dados. É só quando éramos niños que havíamos assim coleções de cartas, de cartões, de estampillas, sim, contava com os amigos, vamos fazer troca. Mira, eu tenho a carta de Ronaldinho
Ronaldinho, yo cambio por una de Messi, ¿sí? Ellos lo hacen cambio entre bases de datos robadas. Este ator en especial, por ejemplo, tenía casi 100 bases distintas. Incluso, por ejemplo, PayPal, el impuesto de renta, TSE, que es el sistema de elecciones en Brasil, Claro, Vivo, Oi, y hay algunos casos que tiene, por ejemplo, la base de datos y después del año en que la base de datos fue basada, así para saber que está comprando una base de datos más antigua o más reciente, por ejemplo. IPTU é um imposto que paga para as casas, então tem IPTU de 2019, 20, 23, sim. Vamos ver outras coisas. Números celulares de 2023. Então, esse é um exemplo de um ator que estava haciendo comércio de bases de dados. Então, como disseste, todas estas bases de dados ligam a los cibercriminosos que criam estes paneles que hacen uma búsqueda única por todas as bases que te retornam todas as informações que têm sobre uma única persona, cruzando todas estas informações. Sim. Um exemplo aqui que eu vi, Vivara. Em 2024, Vivara é uma empresa na tienda de joias, sim, diamantes, essas coisas assim, anéis de ouro, que se foi invadida por um ransomware no ano passado, sim. Então foi invadida, não pagou resgate, seus dados vazados estão na venda dos grupos criminosos. Entonces, mostrando algunos ejemplos, este es uno de los paneles de consulta conocido, ¿sí? Se llama LifeScan, life.scan.info, ¿sí? Este es un panel conocido, teve un portal de noticias brasileño que publicó una noticia: mira, todos los datos de los brasileños están expuestos en la internet, bla bla bla, llamaron toda la atención, entonces vino la policía, se derrubó el sitio, se pasó una semana y yo creo el sitio de nuevo en otra dirección manual. Pero como ve, la interfaz es muy sencilla, ¿sí? Web, en la internet Surface Web, não necessita usar Tor, nada disso, a interfaz web normal para todos nós outros, sim, pelo GPS, então é seguro. E então você tem as opções de consulta pelo número de documento de identidade, pelo nome, pelo número de carteira de saúde em Brasil, consulta de seus coches, dados de seus coches, de seus carros, sim, consulta pelo número de telefone, por zip code, ou se foi empresa pelo número de identificação da empresa, que é o CNPJ. E consulta o nome da madre, sim, dá o nome da madre da pessoa e dá todos os dados de seus filhos. Mira, recuerda do primeiro slide da câmera de WhatsApp, e assim que os criminais tenham os dados de suas vítimas, da pessoa que vai ser a vítima e seus familiares também. Então, é uma interface muito fácil, muito sencilla, basada em web. Esse outro também é um painel muito conhecido, que tem muitas mais opções, Max Buscas. Também eles têm a versão em Deep Web, mas também tem a versão, sua versão em la web normal. Sim, pode ser via a liga em la rede Tor ou a liga em la Surface Web também. E isso também tem distintas opções de búsqueda. De novo, por teléfono, por número de identidade, por seu correio, por sua direção de habitação, consulta, por exemplo, de processo em uma justiça, consulta por as informações de veículo, suas dívidas com o governo e muitas outras opções. E tudo isso via web, você clica na liga, passa a informação e ele vai regressar todas as informações de nós outros que tem. E aqui tem anúncio feito nos sites criminosos que ele cobrava, quanto ele cobrava para acender este painel. Ou seja, por 15 reais, que é mais ou menos $3,
teria acesso ao painel por um dia, sim? R$50, que são $10, 7 dias, e assim vai. Você vai pagando aquele plano para acender este painel. E havia o plano professional também. Então, esse é outro exemplo. Então, como disseste, o anterior, o Life Scan se quedou famoso, foi na prensa, a polícia o derrubou, e como tudo se passa sobre a criminalidade, dias depois criaram a outra versão, em outra direção, e tudo se passou. Max Buscas também já se quedou famoso, foi em reportagem de portal do UOL, Universo Online, e, mira, todos os dados brasileiros, blá blá blá, derrubaram, passou alguns dias, levantaram em outra direção também. Outro muito conhecido também é Brasil Buscas, tudo lá nas mesmas informações, só a câmera, a identidade visual, os colores, sim, mesma coisa. Consulta por número do seu documento de identidade, por seu telefone, por seu correio, por número de tarjeta, por zip code, sim, e muito mais. Aqui a opção também para os brasileiros aqui de ouvir. Esta riba de Pix, que Pix é o sistema de pagos instantâneos em Brasil. Eu vou fazer uma transferência em mesmo segundo de uma pessoa brasileira para outra, transferência de dinheiro. Eu vou meu telefone móvel, minha aplicação de banca, e eu vou receber um Pix para o Giovanni. Então eu pongo o valor e no mesmo segundo se faz a transferência de dinheiro, o wire transfer, em tempo real. Por tema de privacidade, quando eu recebo a comprovação, eu recebo os dados da outra pessoa, como Giovanni, com algumas informações mascaradas, que tem a opção de desmascarar as informações e dar todas as informações da pessoa para quem existe o Pix. Enfim, muitas informações também. E neste caso de Brasil Buscas, o dueño do painel era uma pessoa muito conhecida em grupo criminal, entre os grupos criminosos brasileiros, sim. Ele incluso usava a imagem de Kevin Mitnick para se promover, e ele foi preso em dezembro do ano passado. Seu nome era, seu nickname nos grupos criminais era Banucha Gomes. Sim, ele já está na criminalidade do Brasil há mais de 20 anos, é muito conhecido, nunca ha ido preso antes. Pero por se tomou muito conhecido esse caso da Ipanema, a polícia se foi atrás e o prendeu também. Incluso porque ele estava vendendo dados das autoridades do governo, sim, porque como se passa sempre, se estão defraudando a população, ele se preocupa, pero se hace algum tipo de trampa contra o governo, assim a polícia lo age, sim. Não está gravando isso, tá? Estava aqui, Pero entonces que se passou, assim, se saiu na imprensa que estavam vendendo dados das autoridades do governo, e de toda a população também. Pero assim que saiu essa notícia, a polícia se involucrou, se foi atrás e se prendeu ele em dezembro. Então, Banucha é um criminoso muito conhecido nos grupos criminais brasileiros. E ele faz parte de um grupo, né, de criminosos que se chama Velha Guarda, lá, Grupo Viejo. E por que se chama Velha Guarda? Porque eles estão há muitos anos fazendo trampas pela internet. Sim, é um grupo muito velho, como disse, mais de 20 anos de experiência fazendo golpes online. Então, aqui nós de novo, é um exemplo de quanto ele cobrava para acender o painel de consulta, sim. E como disse, además de los painéis web, hay los bots en Telegram, este é outro exemplo. Então, eu pongo em / número de identificação da pessoa e ele vai me retornar todas as informações daquela pessoa. Ok? Então, o nome completo, nome social, sexo, fecha de nascimento, o tipo de sangue, a cor da pele, onde nasceu, se a pessoa já morreu ou não, nome de padre e da madre, números dos documentos personais e tudo mais. Então, em geral, há muitas informações que os painéis de consulta regressam.
outro exemplo também, esse pessoal chamado Nicola. E como disseste, assim, na linguagem dos cybercriminosos, eles chamam isso de puxada. Então, se você lê os grupos criminais por puxada, que é como os brasileiros chamam esse tipo de consulta, vai encontrar docenas, milhões de mensagens sobre esse tipo de coisa. Então, em resumo, a verdade é que os cybercriminosos têm acesso muito fácil aos dados personais de todos nós outros, sim. Então, se alguém creia que não há privacidade na internet, a verdade é que não há, sim. De que deveria ser? Nada, porque não é uma coisa que nós outros estamos vazando nossos dados, sim. E como disse na charla, sempre ponemos a culpa na vítima, sempre nós outros de ciberseguridade, as pessoas que fazem conscientização e tudo mais, sempre decimos, mira, a culpa é da vítima que está compartilhando seus dados personais em Instagram, em Facebook. Mas, em verdade, a maioria das trampas dos golpes são basados em dados que foram vazados de empresas e não do que hacemos na internet. Sim, ajuda, há grupos especializados em monitorear o pela internet. Aqui se postou que está viajando em Vegas, então eu sei que o John está em sua casa, que vai tentar voltar a sua casa, por exemplo. Sim, pero a maioria dos golpes mais grandes das trampas profissionais são basadas em dados personais vazados de empresas. E nós temos pouco cidadão, como pessoa dueña do dado, temos pouco do que hacerlo. Há muitas leis de privacidade em todo o mundo, a famosa GDPR na União Europeia. Em Brasil temos nossa lei de privacidade, a LGPD, Lei Geral de Privacidade de Dados. Pero em verdade as leis existem, pero não são suficientes para que isto se pare, porque as empresas têm práticas muito malas de ciberseguridade que todos nós conhecemos. Todo dia temos bases de dados expostas na internet, ou seja em buckets na cloud, seja uma empresa que foi invadida por ransomware, que roubou os dados. Então, como cidadão, não teremos muito do que fazer, não seja melhorar, sim, e conscientizar nossos viejitos e viejitas para que não as empresas não para nadie. E pior, eu não insisto acá, que não é o tema de apresentação, com a inteligência artificial, hoje já se tem trampas muito bem nítidas usando IA, usando deepfake, sim. Então, já tivemos casos em Brasil que a pessoa levou aquela vítima para o WhatsApp, mamãe, papá, necessito que faça um papo para mim, então, pero como eu vou garantizar que eu sei? Eu envio um áudio, ou incluso às vezes um vídeo, feito com deepfake, para enganar a vítima. Então, a culpa não é do usuário, a principal mensagem que eu gostaria de ter aqui em minha apresentação é que a culpa não é do usuário, a culpa é das empresas que têm milhões de bases de dados vazadas e que os cybercriminosos solamente la pescam e vão haciendo os paneles. Sim. E CTI ajuda muito as empresas para prevenir isto. Este é para mi jefe. Ok, graças a todos. Não sei se temos tempo para perguntas. Eu tenho algumas cositas aqui para compartilhar com vocês. Sim. As perguntas seriam... Depois, depois. Uma camiseta média de Lissai de São Paulo. Quem não é de Brasil? Quem não? Quem não é? Quem não é? Eu não. Essa também. Não é perguntar. Sim.